gente tem essa icterícia neonatal, qualquer coisa você me interrompe, tá, Letícia? Tu pode falar pra Ah, caramba, então eu vou falando, vou falando, vou falando. tá, Qualquer coisa que você quiser me perguntar e eu não entender, você me tá. para. Pode deixar. A icterícia neonatal, a gente pode classificar em dois tipos, né? A icterícia fisiológica, que é essa que a maioria dos bebês tem, né? Que acontece, vou explicar o motivo, mas não vai levar a nenhum risco, né, de vida, nem de sequela para o bebê. E a gente tem a icterícia patológica, que é aquela que causa doença, ela pode ser secundária a alguma doença, e ela pode gerar, né, uma coisa chamada encefalopatia bilirrubínica. O que, que é isso? A deposição de bilirrubina, né, quando ela aumenta muito no sangue, ela vai se depositar nos núcleos cerebrais e vai causar uma lesão, né, cerebral, um déficit de desenvolvimento, né, neuropsicomotor, e que a gente vai, né, por conta disso, a gente tem que ficar mais atento. Por que isso acontece? A gente tem um motivo muito simples para isso acontecer e para acontecer na maioria dos bebês. A gente, vou voltar lá na vida fetal para a gente tentar entender isso de uma forma melhor. Tá? O feto, né, não tem, ele tem pulmão, mas ele não tem uma respiração intraútero. Uhum. Né? A oxigenação dos tecidos dele precisa ser feita, né, de qualquer forma. A gente precisa de oxigênio desde o primeiro momento, né, na concepção. Mas essa oxigenação não vai ser feita pela respiração através dos pulmões. Então, como é que ele vai conseguir oxigênio? Né? Como é que ele vai captar oxigênio para poder transportar para os tecidos dele, ter a nossa respiração, né, que a gente chama de respiração aeróbica, que depende de oxigênio para a gente produzir energia. A gente vai fazer isso pegando diretamente do oxigênio materno. Né? A mãe respira, leva oxigênio lá através dos pulmões, esse oxigênio vai se ligar na hemoglobina, que é a proteína que a gente tem dentro da nossa hemácia, né? Que são as células do nosso sangue, um dos tipos celulares que a gente tem no sangue. E essas hemácias, né, vão carregar a hemoglobina que vai se ligar ao oxigênio. A gente tem mistura de sangue, né, entre o bebê e a mãe? Não. O sangue é absolutamente separado, mas os vasos, né, caminham muito próximos ali. A placenta, né, é um órgão essencialmente vascular. Ele tem muitos vasos ali, é um entremeado de vasos. Então, os vasos que são pertencentes ao bebê, que vão levar, né, levar o sangue para o bebê, e os vasos da mãe, caminham muito próximos. Né? E aí, o ser humano é um negócio maravilhoso. Né? O feto ele vai ter uma hemoglobina diferente da nossa, do adulto, né? E vai ter uma quantidade de hemoglobina maior. A gente diz que a hemoglobina do adulto é a hemoglobina A. É fácil da gente lembrar, né? É o A de adulto. E a hemoglobina fetal, a hemoglobina F, a hemoglobina que predomina, né, nos bebês. Essa hemoglobina vai ser maior parte, né, da hemoglobina do bebê até os 6 meses, mais ou menos, de vida depois do nascimento. Né? Ela não vai cair completamente, rapidamente. Então, a hemoglobina F, que é a hemoglobina do feto, ela tem maior afinidade, ela tem mais força, ela puxa o oxigênio para ela com mais força do que a hemoglobina do adulto. Então, como ela consegue puxar, né, com mais força, né, e a gente tem um feto que tem muito mais hemácia do que o adulto, então a gente costuma dizer que a gente tem um exército, né, que tem uma força maior e que tem mais componentes. Não tem como perder, né? O sangue materno, quando passa ali, com o oxigênio, as hemácias, né, do feto seguram esse oxigênio e levam para ele para oxigenar os tecidos quando ele precisa para poder crescer. Tá? Uhum. Então, isso é um mecanismo absolutamente normal. Todos nós fazemos isso na vida intrauterina. Tá? E aí, como é que a gente vai... por que isso vai acontecer? Quando a gente nasce, né, o bebê, o que a gente mais quer é que na sala de parto, o bebê saiu do útero, que ele chore, né, para a gente Aham. saiba que ele tem uma respiração efetiva. Aham. No momento que ele chora, né, e a gente vai lá, a gente espera um tempinho, clampeia o cordão umbilical, essa fonte de oxigênio materno não existe mais, e essa fonte de oxigênio através dos pulmões vai passar a ser predominante. Então, a gente vai ter muito mais oxigênio disponível, né, através da nossa respiração, acaba a fonte de oxigênio materno pelo, né, o clampeamento e corte lá, né, do cordão umbilical, e o bebê vai passar a viver com a própria, né, respiração pulmonar dele, o oxigênio que ele capta pela respiração. Só que aí a gente cai em outro problema. Por quê?
A hemoglobina fetal, ótimo, tem muita afinidade pelo oxigênio, carrega bem o oxigênio para os tecidos, mas a gente tem muita, né, o feto tem muita hemoglobina, ele tem muita hemácia. Então a quantidade de célula que ele tem é muito grande. E a gente sabe que toda vez que a gente tem muita célula, né, no sangue, quando a gente aumenta muito o nosso número de células, a gente aumenta muito o risco de fazer coágulo dentro dos vasos, de coagular esse sangue dentro dos vasos e fazer trombo. Então a natureza é extremamente sábia. Nos primeiros dias de vida do bebê, ele vai começar a destruir uma grande parte dessas hemácias que ele tem. Tá? Para quê? Para diminuir, já que eu não preciso mais roubar lá, entre aspas, né, o oxigênio da minha mãe, já que eu consigo pegar agora o oxigênio através do pulmão, eu não preciso mais ter tanta hemácia assim, não preciso ter mais tanta célula assim no sangue. Então eu posso viver com um número menor. E isso me favorece ainda, diminui meu risco de trombose. Então o nosso organismo começa a quebrar, só que a gente não faz isso com gentileza, né? A gente começa a quebrar essas hemácias numa velocidade, né, razoavelmente importante. Cada bebê vai ter a sua velocidade de quebra individual. E a gente vai ter alguns fatores que, né, fazem com que essa quebra seja maior ou com que essa quebra seja menor das hemácias. Como ele não faz essa quebra com delicadeza, tudo que tem dentro da hemácia vai para o sangue. E aí toda a hemoglobina que a gente tem vai para o sangue, vai ser degradada, né, vai ser metabolizada e vai virar bilirrubina. Quem pega essa bilirrubina e joga fora? Quem é o responsável por fazer pacotinhos, né, entre aspas, com proteínas, que a gente diz, que a gente chama que é um processo de conjugação. A gente pega essa hemoglobina que está solta no sangue, vai lá no fígado, o fígado vai compactar essa hemoglobina com proteínas e vai ficar mais fácil de eliminar pelo corpo. Tá? Só que nem sempre o fígado consegue fazer isso com uma velocidade adequada. Ou às vezes a nossa quebra de massas é muito mais alta do que a gente esperaria ter. E aí a gente tem que, né, o que a gente chama de icterícia. Essa bilirrubina que vai ficando solta no sangue vai se depositando, né, vai saindo dos vasos e se depositando na pele. E a gente vai ter o bebê, né, com o olho mais amarelinho e com a pele mais amarelinha também. Então isso é um processo natural. Em geral isso é um processo natural e fisiológico. A gente tem isso acontecendo, a gente percebe que esse bebê fica amarelinho depois das primeiras 24 horas, 48 horas de vida. Né? Então isso é absolutamente natural e a gente não tem, em geral, ter medo disso. É ideal a gente dosar essa bilirrubina? É ideal a gente dosar essa bilirrubina. Por quê? Porque se ela aumenta muito, a gente tem risco dela, né, como eu já falei, ela ir lá no cérebro, impregnar alguns núcleos cerebrais, causar uma lesão, né, causar lesões cerebrais irreversíveis. Então, sempre que a gente pode, sempre que a gente está no hospital e a gente tem, né, uma possibilidade de dosar essa bilirrubina nas primeiras 24 e 48 ou 48 horas, a gente faz isso. Tá? Hoje em dia a gente não precisa colher o sangue exatamente do bebê para a gente fazer isso. A gente tem alguns aparelhinhos que, né, a gente chama em geral de bilicheck, porque ele é, né, um avaliador de bilirrubina. Ele faz isso por transiluminação da pele. É um aparelhinho muito pequenininho, menor que um celular, e você pega, né, você vai lá, ele tem um visorzinho que tem um número, um botãozinho, você encosta na testa do bebê, ele faz uma pressãozinha e joga uma luz. Então como é que ele transforma, como é que ele vê a bilirrubina? Ele joga essa luz e ele capta de volta essa luz. E a grande coisa que vai filtrar, né, a grande molécula que vai filtrar essa luz na volta é a bilirrubina. Então ele joga a luz, quando essa luz volta, né, ele sabe a quantidade de luz que ele jogou e sabe a quantidade que volta. E aí ele consegue transformar essa diferença em um número. Então, quanto mais luz volta, menos ela foi filtrada, quer dizer que menos bilirrubina eu tenho no caminho. Quanto menos luz volta, mais ela foi filtrada, mais bilirrubina tem no caminho. Ele transforma isso num número, que é o nível de bilirrubina que a gente tem. Não é exatamente igual ao do sangue, claro, né? A gente vai ter alguma diferença, mas costuma ser bem parecido. Então, em geral, a gente faz isso. A gente dosa porque a gente tem medo de que essa bilirrubina suba muito, tá? Entendi. É, o que você me explicou até na maternidade foi isso, né? Isso. Você quer perguntar alguma coisa? Tem umas perguntas aqui legais, que eu Então vou fazer tá. a primeira aqui.
Tem alguma coisa a ver com o tipo sanguíneo do pai ou da mãe? Pode ter, né? Algumas coisas a gente pode ter que a gente vai chamar de icterícia patológica. Né? Algumas coisas vão favorecer que essa bilirrubina suba mais do que o normal. Ah, Então a entendi. gente pode ter doenças que façam isso, doenças que causam hemólise. O que é hemólise? A quebra, né, das hemácias, vão favorecer com que essa bilirrubina aumente além da conta. A gente já tem uma quebra natural, e se a gente tiver um outro fator, né, que estimule ainda mais a quebra de hemácia, provavelmente essa bilirrubina vai subir além do que ela já subiria naturalmente, tá? Então, Entendi. o que a gente chama de incompatibilidade AB0 ou incompatibilidade RH, né? Se a mãe tem um tipo sanguíneo que não é compatível com o tipo do pai, e o filho acaba tendo uma incompatibilidade, né, quando a gente vai Aham. formar o sangue do bebê, né? A gente recebe um gene da mãe, um gene do pai e se junta. Então a gente tem a mãe lá, por exemplo, a mãe A e o pai B, né? Aí se esse bebê tiver um sangue diferente, se ele tiver um sangue, se a mãe for A0 e o pai for BB, né, ele vai pegar um B do pai e pode pegar um 0, um O da mãe. E aí ele pode ser um sangue B com a mãe que tem um sangue A. Pode haver durante o parto alguma mistura de sangue e esse bebê ser, né, receber um pouquinho de sangue da mãe que tem um anti-B, a gente chama de anticorpos anti-B. Então pode ser que ele tenha uma chance maior de ter Entendi. hemólise. Alguns fatores de risco acontecem quando eu tenho um irmão que teve icterícia, né? Eu sou um bebê e o meu irmão que nasceu antes de mim teve icterícia. Então eu tenho que ficar de olho mais aberto com esse bebê, com esse segundo bebê, né? Se ele teve icterícia, Teve até precisou. uma pergunta assim. Você já respondeu uma pergunta também. Então se esse bebê tem um irmão que já teve, ele tem mais risco. Se esse bebê é prematuro, ele tem mais risco de ter icterícia. Né? A gente pode ter doenças que causam isso. Existe uma doença chamada deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima que a gente tem. Então, que a gente chama, né, popularmente no meio médico de deficiência de G6PD. É uma doença que a gente pode investigar lá no teste do pezinho. Né? O teste do pezinho avalia se a gente tem essa doença ou não. Então, essa doença também estimula, né, pode favorecer a quebra de hemácias além da conta. Então, é uma Entendi. outra causa. A gente pode ter algumas doenças do metabolismo da bilirrubina, lá no fígado. Né? Tem Crigler-Najjar, autor, Dubin Johnson, a gente tem várias doenças. Não vai tendo a gente ficar falando, porque senão vai virar Discovery Channel, né? Vai ser muito legal eu falar, mas ninguém vai entender. Então, a gente tem outros fatores de risco. Se a criança, um fator de risco que a gente acaba, né, às vezes, na maioria das vezes, deixando para lá, né, que é importante, é a criança mamar exclusivamente o seio materno. Então, a amamentação exclusiva no seio materno é um fator de risco para a criança ter icterícia. Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de ciclo enterohepático da bilirrubina. A bilirrubina que passa pelo intestino, ela é reabsorvida para o sangue. Então, quanto mais a gente deixa, né, as fezes, o mecônio nesse primeiro momento no intestino do bebê, quanto menos ele elimina mecônio, mais ele vai ficar reabsorvendo bilirrubina ao longo das primeiras horas de vida. Então, o bebê normalmente que mama no peito, ele mama uma quantidade pequena de colostro. A gente não tem tanto estímulo assim, né, da eliminação desse mecônio, então ele tem um fator de risco maior. A gente deixa de amamentar, ou a gente faz complemento por causa disso? Obviamente não. Mas a gente sabe que um bebê que mama menos, às vezes tem dificuldade de amamentação, às vezes a mãe não tem colostro, né, ou tem pouco colostro. Isso pode ser um fator de risco, né, além para o surgimento da icterícia, né, para a evolução de icterícia. Ah, Pode entendi. falar. Tem uma pergunta que legal. O tempo de clampramento do cordão interfere na ocorrência de icterícia? Tempo de clampeamento do cordão umbilical é extremamente importante, né? A gente sabe de alguns anos para cá que a gente não faz mais o clampeamento precoce, né? Na verdade, a gente faz o que a gente chama de clampeamento tardio. Os obstetras em geral que fazem. A gente espera um tempinho maior, normalmente. E isso, em teoria, diminui. Em teoria, não, né? Sabidamente, isso diminuiria o risco de anemia aí nos primeiros 6 a 12
primeiros meses de vida. É uma discussão até hoje se isso teria mais chance de causar icterícia ou não. A princípio, não. O benefício que você tem em clampear esse cordão mais tardiamente é muito maior do que você tem de ter do risco que você tem de ter icterícia por conta disso, tá? Uhum. Outra pergunta aqui que é o mais comum, que é a mais falada. Se o banho de sol não é a solução, qual seria então? Muito bom. Bom, a gente não precisa de solução, né? A gente não precisa tomar uma atitude para aquilo que não precisa, que a gente não encara como um problema. Então, essa icterícia fisiológica, né, essa icterícia que acontece, que não aumenta muito os níveis de bilirrubina e que a gente vai ter na enorme, né, na maioria das crianças, aí 50% mais ou menos, a gente não precisa fazer absolutamente nada. A gente pode ter uma icterícia que dure até mais tempo, pode ser até que dure, né, 12 semanas, e a gente vai acompanhando esse bebê, a gente vai vendo a evolução desse bebê. A gente pode pensar em fatores de risco, mas eu não posso ter uma doença? Pode, você pode colher alguns exames, a gente chama, né, de rotina de bilirrubina, a gente vai colher, saber logo se tem deficiência de G6PD, a gente vai colher, né, o número de reticulócitos, que são as células jovens, né, que a nossa medula lá lança, né, no sangue. A gente vai colher o nível de bilirrubina, a gente vai investigar várias coisas, se a gente tem uma perícia um pouco mais prolongada, ou se a gente tem algumas coisas, né, alguns indícios no bebê. Se é um bebê mais quietinho, que não mama tão bem, se não se move muito, se é aquele bebê que não chora, se é aquele bebê muito calminho, que não fica acordado muito tempo. Então a gente tem que pensar, né, em solucionar isso nesses casos, né, investigar, solucionar não, investigar nesses casos. Mas, em geral, a gente aguarda, a gente espera, porque a gente sabe que essa icterícia vai melhorar. A gente não faz nada. O banho de sol não é a solução, não só não é a solução, né? A gente sabe que a quantidade de raio ultravioleta que a gente tem e a incidência desses raios nos horários que a gente tem, né, permitidos para a gente usar, né, para a gente se expor ao sol, não tem quase nenhuma diferença para a transformação, né, que a gente chama aí de fotoisomerização da bilirrubina que fica na pele para ela sair mais rápido do corpo. Então, nada a gente ganha com isso, né? E, em segundo lugar, a gente tem a lesão do raio ultravioleta diretamente nas células, né, da pele do bebê, e a gente sabe que o bebê menor de 6 meses tem uma sensibilidade maior à radiação ultravioleta do que o adulto. Tá? Então, a gente sabe que essa lesão é muito mais fácil de acontecer nesse bebê menor de 6 meses do que no adulto. Não que o adulto, né, deva se expor, mas o bebê tem uma chance maior. Então a gente, né, não vai ter o benefício de transformar a bilirrubina para ela ser eliminada mais rápido, e a gente ainda vai expor esse bebê a um risco maior de câncer de pele ao longo da vida. Tá? Não é para a gente pensar vai ter câncer de pele amanhã, daqui a 3 meses. Não, em geral, não. A gente tem uma doença, né, que faz com que a criança fique mais sensível a esses raios ultravioleta, mas não é uma doença muito comum. E eu também não estou dizendo aqui, que é muito importante, que foi o que eu escrevi lá no meu post, eu não estou dizendo que a criança não deva sair e não deva ser exposta. Ela não tem que ser exposta diretamente. O banho de sol, a recomendação era você pegar a criança, o máximo, né, exposta. Pois é, o máximo sem roupa possível, né, fralda aberta, sem fralda nenhuma, e você deixar essa criança no sol, e aí vai depender, né, a gente falava 6 a 8 minutos e 5 a 10 minutos. Então a gente não precisa deixar a criança torrando no sol. Se você sai na rua e você está na sombra, você está sendo exposto a raio ultravioleta. Né? A radiação ultravioleta está espalhada. Você vai na praia, você fica lá embaixo da barraca o tempo todo. Nada. Se você não passar protetor, né, você pode ter uma barraca que filtra ultravioleta. Ok, mas se você não passar protetor, você tem a reflexão, deixar ultravioleta na areia. Né? Então a gente sabe que a gente está exposto a ultravioleta o tempo inteiro. A gente não precisa ficar exposto diretamente ao raio solar. E essa foi a minha colocação. Esse é o banho de sol que não é recomendado. Sair com a criança, agora em tempos de pandemia, obviamente que não, né? A gente tem as restrições, mas sair com a criança no carrinho, você vai dar uma voltinha, vai na praça, tomou, né, um sol ali 2 segundos na perna, não tem problema, claro que não, eu só não vou colocar a criança no sol. E não é incomum a gente ver em emergência, né, as crianças que vão lá tomar o solzinho de manhã
e o papai esquece, a mamãe esquece, a vovó esquece e tem queimadura de primeiro grau. Meu Deus. Fazem queimadura de primeiro grau. A gente tem que pensar que esses bebês são muito mais facilmente suscetíveis à desidratação. Né? Eles desidratam com muito maior facilidade. Então, né, e a gente, aqui no caso, né, a gente mora no Rio de Janeiro. Você sai o sol das 8 da manhã, às vezes, extremamente quente. Então, a gente tem que considerar várias coisas, né? Eu não estou de forma nenhuma desmerecendo a sabedoria dos avós. Acho que a gente tem muita coisa importante, coisas que a gente nem hoje em dia a gente tem visto que é mais verdade do que a gente imaginava, né? Que a gente achava que era besteira, mas em relação a isso, a gente tem que pensar que é uma evolução da ciência. Aí as pessoas ficam falando, porque isso é para vender a vitamina D. Existe esse questionamento, existe o questionamento da indústria farmacêutica em vários níveis, por vários aspectos, mas a gente não pode também pensar, né, que tudo é um mal sempre, que tudo é, né, a pior coisa sempre. Então, algumas coisas a gente tem que considerar e tem que aprender. E a gente sabe que se a gente, né, usasse todas as coisas que a gente fazia para os bebês, para os adultos, né, recomendados pelos avós dos avós dos avós dos avós, a gente ia ser tratado com a medicina da Idade Média. Né? A gente não ia ter evolução. Então isso é importante que a gente saiba. Não é para não sair com o bebê, não ir para a rua com o bebê. É só para você não expor diretamente esse bebê durante um longo tempo. Tá? Uhum. Tem uma também que eu achei legal que foi que ponto que eu sei quando eu devo levar meu filho no hospital. E a mesma pergunta, ela perguntou se todos os bebês que ficam internados no hospital com icterícia são fisiológicos ou patológicos. Vou responder primeiro a segunda pergunta. Nem todo mundo, a minoria é icterícia patológica. A minoria a gente vai precisar de um tratamento que inicialmente a gente chama de fototerapia. Né? É o bebê que vai ficar naquela luzinha lá. A luz azul, né, tem um comprimento de onda que mais transforma essa bilirrubina. Né? Então, ou a gente pode ter a luz, né, o biliscote, que a gente chamava, que é a luz branca mesmo, clara. Ou a gente, hoje em dia, tem os berços, até inclusive tem, né, a parte inferior, ele tem todo dia luz azul, e tem luz azul em cima. Então, nem todo mundo vai precisar disso, a minoria vai precisar disso, na verdade. Como é que a gente percebe isso? A gente dosa, né, dosando a bilirrubina. A gente só vai saber se a gente tiver um nível de bilirrubina e a gente vai avaliar isso de acordo com as horas de vida. Isso também é importante. Tá? Quanto mais alta eu tenho, mais precocemente, pior. O que eu quero dizer com isso? Se eu encontro um nível de bilirrubina, né, por exemplo, de 12 num bebê de 7 horas de vida, é muito pior do que se encontrar o mesmo nível de 12 num bebê de 48 horas de vida. Então, quanto mais tempo vai passando, menos risco eu vou tendo. Por quê? Porque essa hemólise, essa destruição das hemácias, acontece muito mais pronunciadamente nas primeiras 48 horas. Então, se eu tenho um bebê que logo nas primeiras horas de vida já quebrou hemácia pra caramba, provavelmente ele vai continuar quebrando nas próximas horas e provavelmente essa bilirrubina vai subir ainda mais. Isso é uma estimativa, obviamente, né? E a gente tem protocolos para avaliar isso. O protocolo que a gente mais usa é da Academia Americana de Pediatria, né? Então a gente vê lá o nível de acordo com a hora que a gente mediu e a gente vê quais são as indicações. Você deve medir de novo a bilirrubina daqui a 4 a 6 horas, daqui a 6 a 12 horas, daqui a 24 horas, daqui a 48 horas. Então, dependendo do nível de risco que a gente tem, né, pode ter um risco baixo, intermediário ou alto, a gente vai dividir, né, a gente vai medir de novo essa bilirrubina de acordo com isso. Né? Vou medir em 4 horas, em 6 horas, em 12 horas, em 24 horas. Então, quanto mais risco, mais precocemente a gente mede de novo, tá? Entendi. Qual foi a primeira pergunta? Já esqueci que você me falou. E também. eu sei que foi essa Não, falou se todos os bebês têm. Quando que eu tenho que saber? Quando que eu sei que eu devo levar meu bebê para o médico? Você respondeu também, né? Na verdade a gente só vai saber com... E assim, eu fui para casa, o meu bebê não estava amarelo e ficou. Eu tenho que ter medo? Muito provavelmente não. Tá? Se a gente avaliou essa bilirrubina lá previamente, ou se a gente não teve uma icterícia, se a gente não tem fator de risco, a gente não teve uma icterícia precoce, né, antes de terminar as primeiras 24 horas de vida, muito provavelmente essa icterícia
é fisiológica e vai melhorar sozinha. Se ela apareceu mais tardiamente, muito provavelmente ela não vai ser, né, um grande problema na vida desse bebê, tá? Uhum. Quando a gente vai saber, na alta da maternidade, dependendo do nível de bilirrubina que a gente tinha, né, o pediatra vai orientar o que essa mãe tem que fazer. Então, o que já aconteceu, né? Eu já mandei uma criança para casa, por exemplo, né, que tinha um nível lá intermediário alto no segundo dia de vida. Era uma criança que morava, né, do lado da maternidade. E aí combinei com os pais, expliquei a importância e falei, ó, eu acho importante a gente medir de novo. A gente pode não medir, né? O protocolo fala para você reavaliar em 72 horas até 48 horas, mas eu acho que vale a pena a gente medir novamente. Então, no dia seguinte da alta, porque também quanto mais tempo a gente fica no hospital, mais riscos a gente corre, né? A gente sabe que mais risco de acontecer erros, mais risco de você, né, ter infecção. Então, o hospital eu sempre digo que é bom para quem precisa. Se você não precisar, é melhor você ir para casa. Então, eu mandei alta para esse bebê, no dia seguinte falei com a mãe, né, pedi para eles retornarem à maternidade, eles foram lá, colheram o sangue, a gente viu o nível, né, o pessoal da maternidade ligou para mim e a gente avaliou que estava tudo bem, já vinha caindo. Então, Entendi. isso é uma coisa que a gente pode fazer também. Isso pode ser combinado ainda na alta da maternidade, tá? E é extremamente importante que você tenha o contato do seu pediatra, ou ainda que não seja, né, o pediatra que vai cuidar da criança, mas que o pediatra que fez a sala de parto. Porque essas dúvidas, né? Porque às vezes você pode cantar amarelo demais, né? Pode acontecer, essa criança pode ter uma doença. É incomum, mas pode. Então, né, a gente sabe que a deficiência de G6PD, por exemplo, a essa hemólise é precipitada por um uso de algumas substâncias, de alguns medicamentos. Então, às vezes, a mãe usa o medicamento, ou esse bebê tem uma cólica, tem uma dor, e essa mãe faz um analgésico, alguns analgésicos são contraindicados, ela faz esse analgésico, e aí a criança faz uma hemólise importante, faz icterícia. Então a gente tem que sempre ter o contato do pediatra dos nossos filhos, a gente tem que entrar em contato. A gente tem que ligar se a gente achar que é uma coisa, né, importante, a gente manda mensagem se a gente acha que é uma coisa, uma dúvida que dá para esperar. Mas ter o contato do pediatra é a principal coisa, tá? Então a gente ter essa troca de informações e tirar as dúvidas que a gente pode ter nos primeiros dias de vida. Teve um também que foi legal, mas não foi aqui. Foi na caixinha de pergunta. Que Uhum. parece que uma mãe, a icterícia da filha voltou depois de uns anos. Isso é também raro? A icterícia pode ter várias causas, né? A gente está falando aqui de icterícia neonatal. A gente está Aham. falando de icterícia nesses primeiros, né, 28 Ela dias de perguntou vida, se em tem a geral, nos ver primeiros. com de quando nasceu. Se tem a ver. Muito provavelmente não. Se Ah, ter icterícia neonatal vai me fazer ter icterícia na vida? Não. A hepatite é uma doença, por exemplo, que pode causar icterícia, né? Aí é a obstrução de ductos biliares, lá que tem cálculo na vesícula, por exemplo, e que faz uma obstrução de ducto biliar, vai acumulando ali, a gente vai tendo bilirrubina, né? Vai reabsorvendo bilirrubina, vai tendo icterícia. Então, algumas outras doenças, né? E tem algumas doenças que tem que são crônicas, né, que eu falei lá desculpa, do metabolismo da bilirrubina, que podem, né, acontecer ao longo da vida. Então, mas isso não está relacionado diretamente à ocorrência de icterícia neonatal. Tá? Eu posso não ter icterícia neonatal e ter icterícia lá na frente. Eu posso ter icterícia neonatal e não ter lá na frente. Então, entendi. não é uma coisa diretamente ligada, não. Deixa eu ver se tem. O que mais? Descobri que meu filho tem G6PD, eu não sei o que é, A por deficiência de causa GCPD da icterícia neonatal. Tem a ver. na verdade, O que a é isso? deficiência de G6PD, a G6PD é a glicose 6-fosfato desidrogenase. É Ah, uma enzima. Então, quando a gente tem deficiência dessa enzima, a gente tem maior risco de fazer hemólise se a gente usar algumas substâncias especificamente. entendi. Então, a deficiência de CSPD favorece a hemólise, que favorece, né, a icterícia. Então, a gente tem que sempre ficar atento que, quando a gente tem deficiência de CSPD, provavelmente a gente vai ter episódios de hemólise ao longo da vida e vai ter mais risco de ter essa icterícia também, né, aumentada aí por essa deficiência enzimática. Então, a deficiência de CSPD pode gerar a icterícia neonatal também. Tá?
Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu dar Cadê? uma olhada aqui. Pode Tem uma pergunta ler. aqui que fala assim: minha primeira filha teve icterícia, então a segunda, né, tem mais risco de ter, a gente já sabe. Meu Aham. RH é negativo. É certeza que o novo também, o bebê também terá? A gente tem algumas coisas importantes aí, né? A incompatibilidade RH, a gente quando tem uma mãe RH negativo, a gente sempre tem que ficar muito atento se o bebê tiver risco de ser, risco não, né? Chance de ser positivo. Aham. Porque se essa mãe for sensibilizada, ela pode fazer anticorpo anti-RH para próximas gestações. Então, se a gente tiver, né, essa sensibilização, em outra gestação futura, se esse bebê for RH positivo, ela pode já gerar anticorpo contra o sangue desse bebê. Uma coisa que os obstetras fazem é fazer o soro anti-RH, que é você já jogar anticorpo, né, para essa mãe, um anticorpo anti-RH, e se esse RH positivo do filho, né, do bebê, entrou em contato com a mãe, ele vai ser neutralizado por esse soro e não vai sensibilizar o sistema imune da mãe para produzir esses anticorpos. Então é uma das coisas que a gente faz. É certeza de que o outro bebê terá? Não. Não é certeza de que o outro bebê terá icterícia também, tá? Então, não é necessariamente uma verdade. Se um teve, todo mundo, todos os outros irmãos vão ter, tá? Aham. O que Deixa eu mais? ver se tem mais aqui. Como que isso funciona? Deixa eu... Tem uma Ah, coisa, tem uma tem aqui uma pessoa sobre que... a fototerapia, né? Que estão perguntando se a Uhum. luz que fica na incubadora pode cegar o bebê, pode É, atrapalhar. a gente tem que proteger o bebê dessa luz, né, dessa radiação. Ah, Porque é sempre interessante que o bebê, todos os bebês que estão em fototerapia, enquanto estão, né, sendo banhados pela luz, eles têm que ficar ali o máximo de tempo possível, a gente tem que proteger os olhinhos. Então, normalmente eles cortam uma coisinha de papel um pouco mais rígido, que seja, né, que cubra os olhos e coloca como se fosse uma viseirinha com óculos mesmo. Enquanto ele está exposto à luz, ele tem que ficar com os olhos protegidos, tá? Isso é o ideal. A gente não pode, se o bebê tira, a gente tem que ir lá e colocar de novo. Isso pode causar pois é. lesão ocular. Então tem mais, esses Entendi. bebês têm mais risco, normalmente a luz fica mais quente, esses bebês têm mais risco de desidratar, né? Aham. A fototerapia, apesar de parecer uma coisa muito simples, né? Ela também oferece riscos à vida do bebê, claro, que menores do que o risco da gente ter, né, assim, encefalopatia bilirrubínica. Um outro tipo de tratamento que a gente pode usar também, mas aí a gente usa nos casos mais graves, né, onde a bilirrubina a ascensão é enorme, a gente tem que correr, né, tem que fazer um tratamento mais rápido, é o que a gente chama de exsanguíneo transfusão. O que você faz? Como a gente sabe que essa bilirrubina está diluída, né, está fazendo parte lá do sangue do bebê antes de ir para a pele, né, ela é diluída no sangue. Então a gente tira uma parte do sangue desse bebê e coloca, né, a mesma quantidade de sangue de volta. Então a gente pede lá o sangue no banco de sangue. É um procedimento extremamente difícil de fazer, porque você tem que ter Uhum. muita atenção. É uma das coisas, a gente sempre diz que é um procedimento que todo mundo quer fazer da primeira vez, quando nunca fez, mas depois todo mundo foge de fazer. É um procedimento que demora tempo, você tem que ficar extremamente atento, tem que ter uma pessoa olhando você. Você tira uma parte, né? Você tira o sangue do bebê, aí você pega o sangue que você pegou da bolsa e injeta no bebê. Caraca. Aí você tira uma parte de novo e injeta de novo. Então você tem que ter muita noção de quanto você tirou, Pois né? De é. quanto você tem que colocar de volta. Que a ideia é você não tirar sangue nem colocar sangue além do que você precisa. Mas isso a gente usa em casos extremos, onde a bilirrubina é extremamente mais elevada e a gente precisa de uma resposta mais rápida. Tá? Não é o que, mesmo dentro do que a gente encontra como patológico, né, como doença, não é o mais comum da gente viver, tá? A gente vê. Então, é só para a gente pensar, né, nos outros tratamentos que a gente tem. O que É, mais? deixa eu ver. Esse acho que você já respondeu também, mas não sei se dá para falar mais sobre, que é: existe icterícia do leite materno ou provocada pelo leite materno?
icterícia de leite materno, né? Existe uma entidade clínica chamada icterícia de leite materno, aquela que a gente vai investigar todas as outras causas e não vai encontrar exatamente. Alguns bebês podem apresentar isso, mas isso, em geral, não é um motivo para a gente tirar, assim, a gente suspender a amamentação, tá? Então, a gente vai ter que observar, porque a gente sempre tem medo que, né, essa bilirrubina suba demais, mas em geral a gente não faz absolutamente nada, ela pode durar mais tempo, mas em geral ela também vai se resolver espontaneamente sem a gente fazer nada. Antigamente as pessoas suspendiam a amamentação por 2 dias, e aí, normalmente essa bilirrubina caía, mesmo que ela subisse de novo, ela nunca chegava aos níveis mais altos do que anteriormente. Ah, Então, mas não é nada que a gente tenha que se preocupar e não é nada que faça a gente suspender a amamentação também por conta disso, tá? entendi. Deixa eu ver se tem mais algumas que não foram. Cadê? Tem alguém falando aqui que só quem teve filho internado que sabe. Eu internei É, o filho de uma amiga, de uma grande amiga minha, com icterícia neonatal para fazer fototerapia no dia 24, 23 de dezembro. Muita crueldade, né? Mas era uma cara, coisa extremamente necessária. E ela pois é. fez aí 24, 48 horas, teve alta e ficou super bem, né? Então a gente sabe que é uma coisa ruim, né? A gente não espera ir para a maternidade deixar o bebê ou ir para a UTI Pois por é, conta Deus, disso, Deus me livre. mas às vezes é preciso, né? É um tratamento que a gente precisa fazer para evitar aí umas consequências Tem umas coisas piores para o aqui resto da vida. que eu não entendo, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que O que é? pode ser boa. Icterícia na zona Hum. de Kramer. Não sei o que é isso. Kramer 3. Kramer. Já é motivo Kramer. de Kramer. suspeita de icterícia patológica? O Kramer foi. O que a gente chama de zonas de Kramer, né? O Kramer foi o sujeito que ele descreveu a icterícia no corpo do bebê de forma que ele dividiu esse corpo em zonas. Zona um, zona 2, zona 3. E Aham. quanto maior essas zonas, né, assim, zona um da cabeça e pescoço, zona 2 até a cicatriz umbilical. Então ele foi vendo que quanto mais para baixo a gente percebia a icterícia na criança, mais a gente tinha um nível de bilirrubina maior. Então, assim, se eu tenho só a cabecinha amarela, o meu nível de bilirrubina é menor do que se eu tenho Ah, cabecinha, tronco e até cicatriz isso umbilical. é real, então. Então, isso é real. Mas hoje em dia a gente não usa muito isso, porque a gente tem outras formas de avaliar, né? Uhum. Se a gente acha que se a gente acha que a gente precisa, né? Se a gente tem um bebê, a gente encontra essa icterícia antes das 24 horas, ou se a gente encontra outros fatores de risco, né? Um bebê mais lento, um bebê que não mama bem, um bebê que dorme o tempo inteiro, a gente escolhe. Ou a gente usa o Billy Check, que é aquele aparelhinho que a gente, né, que eu falei lá no início, ou a gente escolhe a bilirrubina, que é o exame que vai dar o diagnóstico para a gente muito mais fidedigno. Então, a zona de Kramer era uma ferramenta que a gente tinha antigamente, e algumas pessoas ainda descrevem isso em prontuário, mas muito mais por costume do que por, né, necessidade ou avaliação absoluta. Mas hoje em dia a gente pode dosar isso com muito mais fidedignidade, a gente sabe que tem um exame, a gente não vai ficar definindo, né, se vai fazer fototerapia, se vai tratar ou não, por conta de zona de Kramer. Até porque às vezes a percepção de uma pessoa, né, da icterícia é diferente da outra. Isso é muito sutil para a gente ver na pele. Então, não quer necessariamente a gente não vai usar, na verdade, isso como definidor, tá, de terapia, né, de tratamento. Entendi. Deixa eu ver se Cadê? tem Ó, mais alguma a aqui. mãe precisa beber mais água para conseguir uma melhor produção de leite para repor o que o bebê pode se desidratar na fototerapia. A fototerapia, como a luz acaba gerando um ambiente mais aquecido ali naquele bercinho, né? Um dos riscos que o bebê tem maior de acontecer é de desidratação verdadeiramente. Toda mãe deve beber muito líquido, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem 3 coisas muito importantes para a produção do leite materno. A primeira é a sucção do bebê. Quanto mais o bebê suga, mais o seu cérebro entende que ele precisa produzir leite, né? Ele vê lá, pô, tá sugando pra caramba, né? A minha glândula que era grande, cheia de leite, distendeu, ficou vazia. A gente manda mensagens hormonais pro nosso cérebro
ele entende que ele tem que produzir mais. Toda vez que a gente, né, deixa o bebê sugar, a gente está estimulando mais a nossa produção. Por isso que a gente tanto estimula isso. Segunda coisa de muito importante é, né, a quantidade de líquido que a mãe bebe. O leite materno é essencialmente água, né? Ele tem muita água nele. Então, e a gente, né, a mãe usa a água que ela tem no corpo para fazer esse leite, para ter a água que ela vai compor esse leite. Então, a mãe tem que beber necessariamente, sempre tem o filho feito, né, esteja fazendo fototerapia ou não, ela tem que beber bastante líquido ao longo do dia. E a terceira coisa é o estresse, né? Quanto mais estresse a gente tem, mais inibição da produção de leite a gente tem. Então a gente tem que tentar deixar essa mãe o mais calma possível. Claro que o período neonatal, né, os primeiros 2, 3 meses de vida, na maioria das vezes são bastante estressantes, né? A privação de sono, a mudança de rotina de vida, né? Então isso tudo acaba estressando bastante a mãe, mas a gente não pode gerar estresse além do que a gente tem naturalmente. Então isso é extremamente importante. Então beber água é muito importante para a gente ter produção maior de leite. E isso independe da hiperícia ou da fototerapia ou não, tá? Entendi. Cadê? O que as fezes têm a ver com a icterícia? As fezes têm a ver com a icterícia, porque quanto mais rápido a gente elimina, né, as fezes, quanto mais o nosso intestino trabalha para expulsar fezes, menos a gente reabsorve bilirrubina. Uma das formas que a gente joga a bilirrubina fora é eliminando através das fezes. Então, grande parte da cor, né, das fezes é por conta de bilirrubina. Então, quanto mais a gente deixa, né, quanto mais, entre aspas, né, vou usar esse nome que não é o termo mais adequado, mas quanto mais prisão de ventre esse bebê tem, quanto mais dificuldade de evacuar ele tem, mais, né, ele vai reabsorver essa bilirrubina que está no intestino, e aí mais risco de icterícia ele tem. Então, a gente sempre no primeiro dia de vida, primeiro e segundo dia de vida, a gente quer que o bebê elimine muito mecônio. Tem que fazer muito mecônio, tem que eliminar bastante. Quanto mais mecônio, mais a gente fica satisfeito. A gente sabe que esse risco de ter icterícia, né, que seja patológica, diminui bastante. Entendi. Então, essa é a relação que a gente tem diretamente mesmo com o intestino, tá? Entendi. Ó, uma pergunta muito boa ali. Chá de picão ajuda no tratamento ou Ai, é eu ia ler mito? essa, me esqueci. Ajuda É, ou não? Ou é coisa de vó é um, que. é um mitaço, é um mega mito. Primeiro que assim, eles falam pra mãe beber e passar na pele do bebê. Por que o bebê não bebe? É, Por que a mãe não passa na pele? Já é para você desconfiar, é. né? Segunda coisa é, você dá banho no bebê todo dia, né? Com água mais ou menos lá na temperatura. E aí porque as pessoas falam assim, mas eu passei chá de picão no meu filho e ele melhorou. Tá, tudo bem. Mas eu tomei chá de picão e ele melhorou. Você tem certeza de que foi esse chá de picão que melhorou? Que você fez outras coisas também ao longo do dia, né? E você faz repetidamente. Por que não é o banho? Né? Eu fico pensando, você passou pela mesma porta, né? O bebê dorme no quarto, aí você acorda com o bebê e você passa pelo mesmo portal todo dia, né? Para sair do quarto. Por que não foi essa passagem que melhorou a icterícia? Você entende? Porque a gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, né? Em ciência a gente chama isso de fator de confundimento. Aham. Porque a gente usa, às vezes, a gente faz uma coisa e a gente vê a melhora daquilo que a gente está querendo observar. Será que foi exatamente isso que mudou? Né? Se eu pentei o cabelo para o lado direito todo dia do meu bebê, né? E aí eu passei a pentear para o lado esquerdo, será que foi isso também que mudou a icterícia? Então, em ciência, a gente tem método para avaliar isso. E é isso que a gente fala, né? Porque assim, a gente faz tantas outras coisas, necessariamente foi isso? Certamente não, né? Certamente não. A icterícia melhora, na enorme maioria dos casos, ela melhora espontaneamente. Então, certamente não foi o chá de picão, certamente não é a canjica que estimula a produção de leite materno, né? É a quantidade de água, é a quantidade de sucção do bebê, quanto mais ele suga. Certamente, né? Essa semana eu fui dar alta na maternidade e a mãe falou, mãe do bebê, falou que a avó estava dizendo que tem que comer frango durante 30 dias para Gente, produzir leite. Eu falei, bom frango para você não, quando você retornar. sabe o que meu avô dava pra minha mãe? Você não vai acreditar. Ah,
cerveja long neck, aquela cerveja preta. Cerveja A minha preta. mãe falou que bebia muito. Eu falei, gente, como assim? Amamentando. É, E é dava extremamente leite. Olha comum. que loucura. É exatamente isso. É líquido, né? Quanto mais líquido você bebe, seja que líquido for, vai estimular a produção de leite, vai melhorar a produção de leite. Então a gente fica com uma coisa de que tem que ser a cerveja preta, tem que ser o chá de picão. Não. Quanto mais esse bebê amamentar, quanto mais esse bebê evacuar, quanto mais eu tiver, né, esperando essa icterícia passar, ela vai passar. Daqui a 3 dias, 4 dias, uma semana, 3 semanas, ela vai melhorar. Então não Aham. é exatamente o chá, não é exatamente a cerveja, não é exatamente nada disso, né? É porque a enorme maioria das vezes ela melhora sozinha e a gente não precisa verdadeiramente fazer nada. Ela vai melhorar sozinha, Eu tá? vivi, eu Então é posso falar assim, na pele, porque eu tive a Madalena e o outro pediatra falava que a gente ia, falava que tinha que pegar sol. Eu acordava tão cedo com a bichinha pra pegar sol, porque eu ficava com peninha dela pegar o sol de 7 da manhã, que já era muito forte. Eu acordava às uhum. 5, ficava esperando dar o sol de 5 e pouquinho às 6 e botava ela toda aberta no sol. Ela ficou amarela 1 mês e meio, do mesmo jeito. E a Maria Tereza eu não botei nenhum dia para pegar sol e ficou do mesmo jeito, ou seja, não adiantou de nada, foi o mesmo processo. Nada. Eu só tava expondo Exatamente. ela pelada no sol, às vezes eu deixava até demais. Eu até lembro assim, que eu deixava até demais, porque tinha que ficar o tempo certo, que era de 8 a 10 minutos. E eu falava, gente, aí tampava pelo menos o rosto, né? Então, assim, É. não E às adiantou vezes de você nada. faz, isso é uma coisa importante que você falou, porque às vezes você fala assim, você faz um dia, você faz 2 dias, você faz uma semana, você faz 2 semanas, não melhora. O que a pessoa começa a fazer? Estou fazendo pouco, É, vou deixar mais um exatamente. pouquinho. Vou deixar mais um Aí pouquinho. você Você deixa ouve 15 todo mundo. minutos. Você ouve. Dessa da Maria Tereza, eu ouvi meu pai. Tem que ter banho de sol, tem que ter. Eu não vou fazer a mesma coisa. Não vai adiantar de nada, porque eu tô Não vendo que tá adianta. saindo. O olho dela já não tá mais amarelinho. Então, assim, é Exatamente, exatamente melhora o que eu tô vendo. sozinho. É isso aí. Ter duas experiências é bom. Você vê que realmente. Vamos ver se tem mais perguntas. Acho que é muito comum, né, ter, porque a maioria das pessoas tiveram filho que tiveram uma icterícia. É bastante comum. Ah, uma pergunta boa aqui, ó. Cadê? É bastante simples, a gente já falou, bebê com icterícia não precisa tomar banho de sol, não precisa, né? Não deve, na verdade. Então tem que tomar vitamina D. Todos os bebês, tendo icterícia ou não, tem indicação de começar, né, a reposição de vitamina D desde o primeiro mês de vida, tá? Então a gente faz, vai variar, a dose vai variar de acordo com o local que você está vivendo, de acordo com a exposição solar que você tem, de acordo com a pele do bebê, né? A gente sabe que o bebê tem pele mais escura, tem um filtro aí maior em relação à radiação ultravioleta, então a gente pode complementar essa dose um pouco mais. Então, todas as crianças têm indicação de fazer reposição de vitamina D na infância, tá? Inicia no primeiro mês de vida e vai até os 2 anos de vida, essa reposição. O que mais? Acho que a gente respondeu bastante coisa, Acho que é né? bastante coisa. Mas isso da Já está vitamina quase D acabando. também é importante falar que muitos pediatras não passam, né? Ela é uma recomendação, não é tão recente não, é razoavelmente recente, mas a gente tem essa indicação já tem um tempinho, né? Então é importante todo mundo Eu tô faça, dando. mas se o pediatra do seu filho que você está assistindo não passar, não dê, tá? Ou você vai para outro pediatra que você encontra que faça essa reposição, ou você não dê, porque não vou fazer o que o filho da vizinha está fazendo e eu tenho que fazer É, também, senão a gente corre o risco, né? Isso aí é automedicação, então também não é o ideal da não é gente fazer. legal, tem que ouvir. Mas, né, uma coisa, porque vários também recomendam dar o banho de sol, aí. É, minha bebê teve. Acho que foi tudo mesmo. Acho que a gente foi na maior parte das coisas, né? Eu vou deixar no meu no meu Instagram também uma caixinha de pergunta lá, quem quiser É, fazer sobre caso. icterícia, e aí eu E eu complemento vou se tiver deixar a alguma live pergunta salva aqui também no diferente. meu feed do Instagram. Aí, Maravilha. E aí eu espero que eu tenha conseguido falar de forma que foi super. bem Deu pra clara. todo mundo entender muito bem. Eu acompanhei aqui os comentários.
todo mundo gostou bastante da explicação, né? Muito mais dinâmico de entender. É simples, né? Não é uma coisa tão complicada. Então, Aham, acho que. Mas eu vou deixar uma caixinha lá de pergunta, quem quiser tá. enviar alguma pergunta sobre isso, ou quiser perguntar alguma outra coisa também, Tá nada a bom. ver com o que isso, fica à Então vontade para tá. perguntar. Tá bom, doutor, Certo? adorei. Fechado. Vou deixar aqui salva Muito também, vou deixar obrigado. o teu Instagram no comentário, na legenda. Aí vocês, se tiverem alguma dúvida, é só perguntar pro doutor. Tá bom? Muito obrigada, Luana, tá? saudade de Boa vocês noite. também, Luana. Beijo na família. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado por vocês terem assistido aí. Um beijão para vocês. Beijo. Beijo. Beijo aí.